Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em 6 julgados bem importantes do informativo 870 do STJ, passando por temas de direito civil e processual penal. Vamos lá! Parece uma charada, né? Mas a resposta para essa pergunta é o que conecta todos os casos que a gente vai analisar. Todos eles fizeram STJ refinar a aplicação da lei em situações bem específicas e mostram, na prática, como a teoria do direito funciona. Para começar, vamos direto para o direito civil. Temos aqui 2 decisões que tratam de temas bem sensíveis: dano moral coletivo e a transmissão de obrigações depois da morte. Bom, vamos entender o que aconteceu nesse caso. A gente está falando de um trote universitário, onde um ex-aluno fez os calouros repetirem um juramento com conteúdo bem pesado, vulgar e misógino. Isso foi gravado e, um tempo depois, outras pessoas jogaram esse vídeo nas redes sociais. A história cresceu e o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, pedindo indenização por danos morais coletivos. Olha, para a gente entender a decisão aqui, o ponto central é o conceito de dano moral coletivo. E é importante dizer, não é só um ato que a gente considera moralmente errado, é uma categoria jurídica específica de aplicação bem excepcional que exige uma lesão real a valores que são fundamentais para toda a sociedade. E não é tão simples. Para que esse dano seja configurado, o STJ diz que esses 4 requisitos precisam estar presentes todos ao mesmo tempo. Se faltar umzinho só, já não é dano moral coletivo. Então, a grande questão era: o caso do trote preencheu todos esses requisitos? E a resposta do STJ foi não. O tribunal considerou que as ofensas, por mais reprováveis que fossem, foram ditas por um grupo específico e pequeno de estudantes num evento privado. A divulgação que aconteceu depois por terceiros não foi um ato direto do réu, ou seja, falhou o segundo requisito, a lesão ao interesse que vai além do individual, o chamado interesse transindividual. A proteção nesse caso deveria ser buscada de forma individual. Agora, vamos mudar de assunto, mas continuando em direito civil. A pergunta aqui é sobre uma situação bem delicada. Um filho que recebia a pensão alimentícia morre. Aquela dívida de alimentos que o pai não pagou simplesmente some ou os herdeiros desse filho podem cobrar. A sacada do STJ aqui foi fazer uma distinção fundamental. Uma coisa é o direito de receber alimentos, que é algo personalíssimo, ligado à pessoa e que acaba com a morte. Outra coisa, bem diferente, é o crédito dos alimentos que já venceram e não foram pagos. Esse crédito vira patrimônio, vira uma dívida como qualquer outra, e por isso pode ser transmitido. E aqui está a conclusão do tribunal, de forma bem clara. A partir do momento em que a pensão venceu e não foi paga, ela deixa de ser algo só pessoal e vira um ativo, um bem. Portanto, a resposta é sim. Os herdeiros podem continuar a execução para cobrar essa dívida, porque ela agora faz parte do patrimônio que o filho deixou. Beleza? Agora a gente entra na segunda parte da nossa análise, focando em direito processual civil. Vamos ver 2 casos que mostram bem aquele equilíbrio delicado entre a forma do processo e a garantia dos direitos. Imaginem a cena, algo bem comum no dia a dia da advocacia. O Código de Processo Civil fala que os embargos à execução têm que ser distribuídos num processo à parte, mas por um erro, a defesa é protocolada dentro do processo principal. E aí, esse erro é fatal? A parte simplesmente perde o direito de se defender? A análise do STJ partiu dessa distinção. Esse erro seria o quê? Um erro grosseiro, um vício que não tem conserto e que leva à rejeição da peça? Ou seria um vício sanável, um erro desculpável que, no fim das contas, atingiu seu objetivo e pode ser corrigido? A resposta para essa questão veio com a aplicação de um princípio fundamental, a instrumentalidade das formas. A lógica por trás dele é que o processo não é um fim em si mesmo. Se o ato, mesmo feito do jeito errado, cumpriu sua finalidade, que no caso era apresentar a defesa dentro do prazo, e não trouxe nenhum prejuízo para outra parte, ele pode sim ser validado. Olha, esse próximo julgado é muito interessante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, proíbe expressamente o prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Mas, e a Defensoria Pública? A lei fica em silêncio sobre ela. O que esse silêncio eloquente quer dizer? O STJ entendeu que esse silêncio não foi um esquecimento, foi uma escolha do legislador. Como a lei não incluiu a defensoria na proibição, a regra geral do Código de Processo Civil, que garante o prazo em dobro, continua valendo.
A justificativa é a busca pela igualdade material. A Defensoria tem uma estrutura e uma carga de trabalho que justificam esse prazo maior para equilibrar as forças no processo. E chegamos na nossa reta final, agora com direito processual penal. Vamos ver 2 casos que discutem a estabilidade das decisões judiciais e também os requisitos para reparação de danos na esfera criminal. Esse caso do júri tem vários passos, então vamos acompanhar com calma pela linha do tempo. Primeiro, tivemos uma decisão de pronúncia. A defesa não recorreu de alguns pontos específicos dessa decisão. Depois, um tribunal superior mandou incluir um crime conexo, o que gerou uma nova decisão de pronúncia. Aí a defesa tentou recorrer daqueles pontos da primeira decisão que não tinham sido alterados. A pergunta é: podia? O STJ foi claro. Aplicou-se a preclusão. Em outras palavras, o direito de recorrer sobre aqueles capítulos que não foram modificados se perdeu lá atrás, quando a defesa escolheu não recorrer. A nova decisão só abriu prazo para discutir o que foi efetivamente mudado. A preclusão aqui não é só um detalhe técnico, é o que garante a segurança jurídica. E para fechar, um julgado importantíssimo. A lei permite que o juiz, na própria sentença penal, já fixe um valor mínimo de indenização por danos morais. A grande questão é, para o juiz fazer isso, é suficiente que o Ministério Público só peça indenização sem especificar um valor lá na denúncia? A resposta do STJ foi direta, curta e grossa. Não. E por que não? Porque, segundo o tribunal, um pedido de indenização sem valor determinado viola uma série de princípios básicos. Pensem bem, como o réu vai se defender de um pedido se ele não sabe nem qual valor que está em jogo? Isso acaba com o contraditório e com a ampla defesa. Então a conclusão do STJ é esta. Para que a indenização por danos morais seja fixada na sentença penal, é obrigatório que a acusação, já na denúncia, faça o pedido e indique o valor que pretende. Sem isso, o juiz simplesmente não pode fixar a indenização. E assim, a gente passou por 6 decisões que mostram bem o STJ trabalhando para equilibrar a aplicação da regra com a necessidade de fazer justiça no caso concreto, seja definindo os limites de um dano coletivo, flexibilizando a forma de um ato processual ou garantindo a ampla defesa. E para encerrar, fica a reflexão. Todos esses julgados, cada um à sua maneira, tocam nesse ponto nevrálgico, o equilíbrio delicado entre a regra e o resultado. Até que ponto a forma deve ceder para que o direito se realize? Essa é uma pergunta que continua moldando o nosso sistema de justiça. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.